Bom dia comunidade Paz e Bem. Aqui é a monja Kokai que está falando, uma monja zen budista, orienta a prática aqui no Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre duas vivências muito recentes que eu tive. Semana passada eu estava com pancreatite. É a segunda vez que eu tenho pancreatite e a primeira vez eu fiquei em 2019, eu fiquei internada durante 9 dias, cheguei a ficar na UTI. E nessa segunda vez, quando eu fui para o hospital, na quinta-feira, eu já estava há muitos dias com sintoma e eu já estava em fase assim de estar cedendo, mas ainda doía muito. E eu sou muito casca grossa. Eu, para procurar ajuda, eu levo assim, eu vou quando não dá mais. Aí eu fui na quinta-feira, aí eu fiquei 24 horas em observação e depois dos exames eles concluíram que era melhor não me internar, que eu corria mais risco sendo internada, de pegar outras infecções e que eu podia seguir o tratamento em casa, continuar me tratando, aquela coisa, né? Quando é pancreatite, é só uma inflamação, não chega a ser uma infecção. Não tem medicação para tomar, tem medicação para dor e cuidar da alimentação. Os primeiros dias, bom, nem querendo comer, não é possível comer, né? E aí começa com uma dieta líquida, depois pastosa, depois assim, né? Então ainda continuo me cuidando, mas enfim, passei uns dias assim com muita dor, né? E isso é um sofrimento, né? E isso me remeteu ao primeiro ensinamento de Shakyamuni Buda, há 2.600 anos atrás, né? Para quem não sabe assim a história assim fundamental, assim, os fundantes do budismo, Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás, era um príncipe, era um jovem príncipe que tinha tudo o que era acessível de bom naquela época, né? Era um jovem que recebeu muito amor, ele foi a mãe dele, biológica, morreu uma semana depois do parto, complicações do parto, né? E quem criou ele foi a irmã da mãe dele, né? Que veio ser então a rainha Gotami, né? Que depois teve outros filhos, né? E criou ele como se fosse um filho. Quer dizer que apesar dessa perda, ele não teve maiores privações. Ele foi uma criança muito amada, muito desejada. Ele sempre foi muito sensível, ele tinha questionamentos sobre a vida, né? E aí não podia sair do palácio. Ele vivia em 3 palácios. Ele ia do Palácio do Inverno para o Palácio do Verão, para ir para o Palácio das Monções. Ficava ali, né? Isso na Índia. E aí, quando ficou adulto não, um jovem, né? Ele transgrediu e ficou curioso, queria saber o que tinha fora dos muros do palácio e foi com o atendente dele, com o cavalo dele, o cavalo Kanchaka, né? E aí ele teve um choque de realidade, porque ele era um príncipe, vivia com todo conforto, né? E ele teve contato com o sofrimento da vida, né? Com a pobreza, com a doença, com a velhice, né? E com a morte. Foram coisas que ele foi descobrindo à medida que ele foi saindo. Dizem que ele teve umas 4 saídas lá e que cada saída alguma coisa surpreendia ele, que a primeira foi a existência da velhice, depois da doença, depois da morte. E assim ele foi adentrando. E também teve contato numa dessas saídas com os ascetas. E que apesar deles viverem em tremenda privação, ele percebeu um olhar de serenidade, né? E aí aquilo ficou, né? Os questionamentos dele seguiram, mas ele casou, ele teve um filho, Raula, e ainda quando ele tinha então lá pelos 20 e poucos anos, ele abandonou a vida palaciana, deixou a mulher no palácio aos cuidados
do pai dele, né, não deixou desamparados. Ele sabia que eles estariam bem e ele foi atrás das questões existenciais dele acerca de querer entender o sofrimento. Por que tanto sofrimento? Foi o impacto que ele teve. Ele saiu de um contraste para outro de muita miséria e sofrimento. Aí depois de 6 anos de prática, ele teve contato com alguns mestres. O primeiro ensinamento dele foi a respeito da existência do sofrimento, né? Ele se rendeu, ok, existe o sofrimento. Então vamos compreender o sofrimento. Cabe a cada um de nós olhar para o seu sofrimento, né, e compreender as causas, o que é possível remover, né, e como que se faz transcender esse sofrimento. E mesmo quando a gente tem que sofrer com calma, com paz e serenidade. Por exemplo, ele falou de 4 sofrimentos inevitáveis que você veio a essa existência, né, não tem como escapar. Ele falou do sofrimento do nascer. Eu achei isso tão interessante, porque eu, enquanto psicóloga, eu estudei um estudioso teórico que falava sobre isso, que era o Otto Rank, né? Na época que eu fiz a formação, isso lá na década de 80. Talvez já tenham outros, nunca pesquisei, mas certamente esse tema. Depois, Wilhelm Reich falou sobre a vida intrauterina, né? E como seria o sofrimento, como seria já o sofrimento dentro do útero, tudo muito interessante, né? Mas ele falou a respeito, né, da nascer, adoecer, envelhecer e morrer. E foram essas coisas que ele viu, né? Então são sofrimentos inevitáveis que a gente tem que desenvolver uma certa sabedoria, uma certa maturidade para lidar com eles, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai adoecer. Esse corpo, ele não fica para sempre. Ele é temporário, né? E a gente envelhece. E tem essa transformação, essa impermanência que atravessa tudo e todos o tempo inteiro e não para nunca, né? Vai fazendo também que a gente vai envelhecendo. Essa é a transformação que vai acontecendo com o nosso corpo. Mas à medida que essas transformações são inevitáveis, mesmo assim a gente pode se cuidar desse corpo, né, para ter um envelhecimento assim com qualidade, né? E quando a gente não puder evitar, que a gente não se desespere, que a gente consiga vivenciar e, quando for possível, atravessar. É sempre uma travessia. Mesmo naquele momento derradeiro da última inspiração, vai ser uma travessia, né? Para um outro estado, para outras transformações que vão acontecer. Claro que aí é muito assustador a gente pensar que a gente vai perder esse eu, nessa identidade, né? Isso é uma das causas do sofrimento também, porque além desses 4 sofrimentos, ele falou de outros sofrimentos que a gente sofre porque a gente tem que conviver com pessoas e com situações que a gente não gosta. Eu, por exemplo, agora estou tendo que conviver com essa frustração de perceber que o Brasil não está seguindo um caminho muito seguro, que a ascensão da extrema direita, que com ares de fascismo, é muito assustador e preocupante e gera uma impotência, porque nem todos conseguem perceber, né? Os opressores sabem, mas eles estão aí se beneficiando, né? E o oprimido, se ele não tem consciência disso, se não tem principalmente consciência de classe, né, ele se deixa levar, né, por tendências, né? E a gente sabe que a extrema-direita tem sido uma tendência em grande parte do planeta, o que torna a coisa mais assustadora ainda. Mas eu tenho que conviver com isso, olhar para tudo isso, ter uma leitura sobre isso, mas eu, na minha insignificância, eu preciso seguir
nesse mundo, nesse universo, procurando desenvolver mais ou menos aquilo que é inspirador, né? Mas quem sou eu para conseguir isso? Mas pelo menos ter isso como norteador da minha vida. É como a flor de lótus. Ela vive na lama, ela se desenvolve na lama, mas ela não se lambuza da lama, né? Se eu tiver que viver no pior dos mundos, eu vou viver, mas sem me lambuzar, sem me romper o coração, procurar manter o coração e a mente pacificados, apesar de viver num momento histórico tão difícil né, e desnecessariamente assustador, porque se todos os corações e mentes fossem mais acessíveis, ou se pudéssemos tocá-los, certamente teríamos tempos mais pacíficos. Mas assim né? A gente não quer que as coisas aconteçam, né? Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, as coisas são do jeito que são, né? E a gente procura então segui-las. Então esse sofrimento de ter que conviver com pessoas e situações que a gente não aprova, que não gosta, né? De ter que se separar de pessoas que a gente ama e de situações que a gente gosta muito, né? De se frustrar, né? E de se decepcionar porque os nossos projetos não são atingidos, nossos objetivos não são alcançados, porque nem tudo depende só da gente, né? A gente aprende também que tudo é meritocracia. Se você se esforçar, você vai conseguir. E a gente sabe que as coisas não são bem assim. Então, muitas vezes, apesar de todos os esforços, a gente não consegue alcançar alguns objetivos, e isso também gera sofrimento. E um outro grande sofrimento, que aí exigiria um pouquinho mais de estudo, mas que tem a ver assim com apego aos 5 agregados. Os 5 agregados dentro do budismo são considerados as nossas percepções, as nossas sensações, os nossos sentimentos, né? A gente se agarra ao jeito de ver e compreender o mundo, né? A gente se agarra a boas sensações, a gente quer só sentir coisinha boa, né? A gente se apega à forma, a gente acha que uma mesa é uma mesa e tem que ser do jeito que a gente quer. A gente se apega, né? A gente vai se apegando aos conceitos que a gente vai fazendo e como que a gente vai interagindo, né? Com os nossos órgãos sensoriais também, com o nosso paladar, com na audição, com a visão, né? Com o tato. A gente se apega às nossas formações mentais, aos nossos pensamentos, como que a gente pensa a vida, né? A gente se apega também à forma, ao corpo, né? A gente não gostaria que a gente envelhecesse, a gente se apega ao corpo. O pessoal que malha em academia, que faz aquele crossfit para ficar saradão e bombadão, né? É um apego tremendo ao corpo. Não que isso não seja bom, mas às vezes se tem tamanho esforço mais por vaidade do que benefício para a saúde, né? E isso, né? Essa diferença, né? Que define qual a motivação que a gente se empenha e qual os nossos apegos. E a gente fica tão apegado a nós mesmos, né? E que qualquer dificuldade para acessar isso gera, né? Gera os mais diversos tipos de desconfortos, sofrimentos, né? Então, eram esses os sofrimentos que Shakyamuni Buda nos ensinou, né? E que a gente precisa realmente superar o sofrimento. A gente também não veio ao mundo para sofrer, a gente não é masoquista, né? Mas antes de querer superar o sofrimento, a gente precisa compreender esse sofrimento, porque tem sofrimentos que a gente vai viver
e que a gente tem que ampliar nossa capacidade de suportar ou de administrar ou de se conformar muitas vezes, né? E quando a gente consegue, e essa compreensão, esse sofrimento vai se dissolvendo e ele vai se desdobrando em outras capacidades. E assim seguimos. Até a próxima semana.